Bom dia, meus amados irmãos, a graça para o Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Graciosamente, o Senhor tem vida eterna. Pense na maravilha, uma restauração de toda a criação. Pense como será maravilhoso todo o mal ser tirado da criação divina, que foi feita muito boa e, portanto, completamente agradável. E Deus há de restaurar tudo, para que aqueles que andaram, confiaram nele, possam desfrutar dessas bênçãos. E o Salmo 112, ele fala de bênçãos divinas sobre aqueles que temem ao Senhor. O Salmo diz: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalada, será tido em memória eterna. Não se atemorizará de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração bem firmado não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Distribui e dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece, range os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Existem dois extremos, erros na interpretação deste salmo. Vem um grupo que tem causado um dano terrível ao cristianismo, que são os defensores da teologia da prosperidade, e vem nesse e em outros textos do Antigo Testamento, vem promessas para enriquecerem no tempo presente. E aí focam principalmente nesses versículos, na sua casa, a prosperidade e riqueza. Na verdade, o Deus deles é o ventre. Tudo que eles querem é prosperar e enriquecer. Eles não estão focando na eternidade, não estão com o coração numa vida vivida para a glória de Deus, porque o objetivo deles é enriquecer as suas instituições, enganando aqueles que não têm entendimento e que também, pela própria avareza, se dispõem a serem enganados. Esse é um terrível erro. Mas também um outro erro seria dizer que esse texto se cumpriu ou era apenas para o Antigo Testamento. Não é essa a ideia. Nós temos nesse texto duas ideias fundamentais. A primeira ideia é que o justo na Escritura sempre será Cristo Jesus. Ou seja, quando a Escritura fala do homem justo, ela nos remete inevitavelmente para Cristo, no qual somos justificados. Tanto que lá em Romanos, capítulo 3, versículo 26, falando da redenção divina em Cristo Jesus, ele diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. A graça divina da justificação, sendo ele o justo. Cristo é o justo. Na verdade, se você olhar direitinho para esse salmo, você vai dizer assim: puxa, eu queria ver essas bênçãos sobre aqueles que temem ao Senhor. E vem uma pergunta importante: mas alguém é justo desse jeito? Essa é a questão que nos leva a Cristo. Se nós pegarmos a palavra justiça, ou ser justo, exatamente como ela deve ser entendida, uma única pessoa deve ser considerada assim, porque nem Adão, uma vez que pecou, pode ser tido por justo. Porque o justo não é apenas aquele que faz justiça em algum momento, mas é aquele que pratica toda a justiça. E praticar toda a justiça significa estar sempre fazendo o que é certo, fazendo sempre o que é bom, o que é agradável, o que realmente glorifica a Deus, o que é reto, o que é piedoso. E assim, nunca mentir, nunca errar, e assim, nunca fazer algo que transgrida a palavra do Senhor.
Então o justo é impossível para nós, porque a nossa natureza, tendo sido corrompida pelo pecado, ela não consegue viver da justiça. A gente consegue fazer coisas boas, é claro, os seres humanos fazem coisas boas constantemente. Por que eles fazem coisas boas? Porque nós somos criados à imagem de Deus. Mas essa imagem foi também, a natureza humana, que é a imagem de Deus, foi contaminada. E a contaminação fez com que o ser humano não conseguisse e não consegue viver a justiça divina. Portanto, Cristo é o justo. Ele é o herdeiro das promessas. Na verdade, Cristo herda todas as promessas que Deus fez, Antigo e Novo Testamento. Tudo que Deus prometeu, olha, aquele que fizer isso será abençoado, aquele que fizer aquilo será abençoado, aquele que for bom será abençoado. Todas as vezes que a Escritura falar de bênçãos que Deus dá para aqueles que são justos, essas promessas se cumprem em uma única pessoa, a pessoa de Cristo Jesus. Esse é o ponto de partida, é claro. Lá mais atrás, Salmo 15 diz: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ou réprobo, mas honra os que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. A justiça desse salmo, ela é muito elevada para a gente. Quem é que está então no tabernáculo? Quem há de morar no tabernáculo? É o Senhor Jesus. Observe que Ele é o único que está à destra de Deus. Ele foi o único que entrou no Santo dos Santos. Por que foi o único que entrou no Santo dos Santos e está à destra de Deus? Porque Ele é o único justo. Portanto, todas as promessas que falam do homem justo se cumprem em uma única pessoa, Cristo Jesus. Todavia, em Cristo Jesus, essas promessas vão ser dadas, derramadas sobre nós. Em Cristo Jesus. Ele é o justo, Ele é o herdeiro, Ele recebeu as bênçãos. Mas aqueles que são unidos a Ele, em aliança, eles vão desfrutar das bênçãos que estão nele. E a igreja é chamada de corpo de Cristo, sendo Ele a cabeça. Então, unidos a Ele, somos abençoados nele. E essas bênçãos dele, dadas a nós, serão cumpridas na eternidade. Por que na eternidade? Porque é quando realmente o Senhor nos dará todas as bênçãos que Ele prometeu para um desfrute em pureza, porque seremos incorruptíveis, não pecaremos mais. Então nós podemos desfrutar em todas as bênçãos sem pecado algum. No tempo presente, Deus nos deu o desafio de mostrarmos a nossa perseverança. Observe que nós encontramos em Hebreus os heróis da fé, e o foco ali dos heróis da fé é que eles não desistiram, porque eles estavam olhando para algo melhor, eles estavam olhando para a ressurreição, olhando para a eternidade. Nós vemos a vida dos apóstolos e dos mártires que apareceram depois, nos primeiros séculos da era cristã, essa perseverança de pessoas que simplesmente não desistiam, porque estavam olhando para a eternidade. E elas não tiveram a prosperidade, elas tiveram sofrimento. Por quê? Porque Deus deu a elas a glória de glorificarem a Deus por meio de sua própria vida. Então, o tempo presente é um tempo em que nós estamos unidos a Cristo, sim, somos herdeiros das bênçãos do justo e justificador Jesus, mas nesse tempo presente nós estamos sendo testados, provados, estamos passando pelo período em que devemos mostrar que realmente nós desejamos mais a eternidade, mais a glória de Deus do que tudo, para que no final, aqueles que perseverarem até o fim, tendo sido unidos a Cristo pela fé, unidos a Cristo pelo batismo, unidos a Cristo por essa aliança, sendo parte do corpo de Cristo, nós mostremos na perseverança que nós realmente estávamos olhando para a eternidade. Portanto, o Salmo se cumpre em Cristo e em Cristo nas nossas vidas. Então você tem que ter paciência. Deus sim nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3. E essas bênçãos, elas nos alcançam
mas vão ser dadas ao povo do Senhor no tempo certo. Portanto, sabendo que Deus está olhando para nós, cuidando de nós, não nos abandona, nos prova, nos testa para nós mostrarmos nossa perseverança, mas está ao mesmo tempo cuidando de nós, então não desista. Vale a pena perseverar até o fim, porque aquele que for até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Glorificamos o teu nome, engrandecemos, agradecemos, te louvamos por tudo. Que o Senhor seja engrandecido em nossas vidas, receba a nossa gratidão pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que o Senhor seja, ó Deus, louvado pelo nosso viver. Tudo isso em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.